que eu tive lá, é totalmente contraditório ao que eu penso hoje sobre o que é arte. Sim, porque você já teve um estudo melhor, né? Sim. Beleza. Então, basicamente, a proposta é a gente meio que nivelar aí esse conhecimento que vocês foram tendo, porque a gente sabe que quem estudou um pouco no passado teve esse déficit do conhecimento sobre a arte por conta desse... Primeiro que não tinha muita formação, não tinha... só tem na capital. Agora a gente tem aqui a UFSB, que está suprindo, né, bastante, mas antes você não tinha tanto assim. E aí acabava que essa ideia de colocar um professor para completar a carga horária de qualquer área para dar arte foi que deu uma prejudicada aí, né, nesse processo de compreensão. Principalmente porque a arte vai formar culturalmente o cidadão, né, a ideia era essa. E quando você não tem um conhecimento um pouco melhor, acaba se perdendo e a gente fica com essa pouca compreensão do que seria, né. Beleza, mas então, eu vou já explicar, gente, como é que vai funcionar. Esse primeiro momento, eu vou fazer uma abordagem mais teórica, tá? Embora com a participação, assim, de vocês. Claro que tem a Arissana, a colega de vocês, ela também é artista plástica, a gente tem a formação na mesma universidade, nós fizemos na Universidade Federal da Bahia. Só que aí, né, a gente fez o curso de bacharelado, a gente não fez a licenciatura. E o bacharelado seria para prática. Eu fiz para complementar e para entrar até no próprio instituto, eu fiz pós-graduação em psicopedagogia e, posteriormente, mestrado em educação. Então, a arte ficou lá, a prática ficou lá guardadinha, porque eu simplesmente me apaixonei por trazer esse contexto principalmente para o interior do conhecimento artístico. Então, essa coisa do estudo da arte requer uma compreensão, inclusive, da nossa história, né? Porque ela vai refletir a sociedade, ela vai ser o espelho da sociedade. E se a gente conhece e entende, a gente entende melhor até a própria sociedade. Então é isso. Aí minha proposta seria trabalhar junto com ela, para, inclusive, ela no lugar de fala, né, enquanto indígena, trazer o olhar mais étnico. Nesse caso, ela está dando uma oficina no SESC hoje, e a gente vai combinar para o próximo momento com vocês, ter a participação dela, né? E aí, ela vai entrar junto comigo, embora seja colega, porque eu acho fundamental. E respeito muito esse lugar de fala. Não sou eu que vou falar de arte indígena, se tem uma artista plástica indígena aqui, né, para trabalhar, para falar sobre isso. E aí, gente, nesse primeiro slide aí que eu coloquei, essa primeira imagem, vocês já estão aí com um monte de coisa, um monte de imagens pequenas, né? Uma grande imagem contendo pequenas imagens. Vocês sabem que a imagem, qualquer uma, ela é pronta para ser lida. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês conseguem ler já de antemão de toda essa, de forma sintética, de tudo isso aí que está colocado, da forma como está colocado? Alguém tem uma ideia? Pode falar, Black. Black, como é seu nome? Ou é Black mesmo? Pode chamar de Black. Meu nome é Moisés, mas a galera me chama de Black Teacher. Beleza, Black Teacher. Pode falar. Então, eu tenho formação na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Olha. E eu tive um contato muito intenso com a arte durante minha formação, né, desde da graduação. Eu fiz área de concentração em arte, na verdade. Na UFSB? Sim. E por ser de movimentos sociais e estudar na universidade interdisciplinar, a gente sempre viu, né, a presença da arte, não só como expressão de linguagem, mas como expressão cultural de um povo, né? Sim. A gente vê aí várias imagens que retratam como a arte ela está presente nas diversas culturas. Então, você vê aí a retratação do Egito Antigo, idades, período renascentista, manifestações culturais em países africanos, traçados, bora,
pavimentação de plano. Então, assim, quando a gente vê a arte, né, como uma forma de linguagem, e também a arte, ela conta a história de um povo. Uhum. Então, podemos dizer que a arte foi a primeira linguagem existente no mundo. Antes de existir a própria linguagem falada e escrita, as pessoas se comunicavam através da arte, né, dos gestos, dos desenhos, e assim foi desenvolvendo essa linguagem. Então, não existiria nada se não tivesse havido essa forma, né, de expressar os sentimentos, né? Porque a arte e a linguagem, ela nasce na necessidade, né, que as pessoas tenham de expressar os sentimentos, as emoções e como via o mundo, né? A gente tem a ideia ainda que a arte é a expressão do belo, mas esse belo, isso muda conforme a cultura que concebe. Do belo. Então a gente acabou tendo um pouco uma visão eurocentrista da arte, né? Eurocêntrica da arte. Porque não é, a arte, ela não se limita numa visão de mundo. A arte beleza, Black. Então é o seguinte, você observou exatamente a situação das especificidades de em cada povo, em cada cultura, e o tempo também, né? Você tem aí uma leitura da pré-história ao contemporâneo, e acima, você tem também uma representação de questões étnicas aí, né? De arte étnica. Aí é o primeiro ponto que eu quero que vocês percebam, uma diferenciação que há entre a arte ocidental e a arte étnica. No caso, popular, étnica e popular. Já existe um ponto aí a se observar, inclusive está exposto aí. No caso da arte ocidental, antes deixa eu falar também que a arte já é intercultural, o termo já é próprio da arte, a interculturalidade. Por quê? Porque é uma linguagem universal. Como bem dito por Black Teacher. Porque em qualquer lugar você vai ver e saber identificar forma, cor, imagem, diferente se eu colocasse uma escrita japonesa, né? Aqueles caracteres japoneses. Se colocar na nossa frente, a gente não vai identificar e nem vai fazer leitura, porque não pertence à nossa... A gente não conhece, a gente não sabe o que se trata. Agora, se você coloca uma imagem, né, você já pode... A leitura pode ser própria de cada um, mas você consegue identificar aqueles códigos ali, né, de imagem, cor, som, no caso da música, entendeu? Então, ela já é uma linguagem universal. Sendo universal, ela já tem na sua essência a interculturalidade aí, né? A possibilidade da interculturalidade. E aí, é claro que também sofreu as transformações todas, mas a diferença que eu queria apontar para vocês aqui é justamente essa questão das transformações. Na ocidental, foi onde se criou o conceito da arte. Porque além o conceito de como ela, do que é, né, o que está dentro da arte, é um conceito ocidental. As práticas que outros povos, outras culturas faziam, eles não entendiam como arte, né? Era coisa separada. Não, ou eu faço o grafismo, ou eu faço a dança. Não tinha esse termo que englobasse tudo. E esse termo ele vai ser criado no Ocidente, né? Então, é por isso que tem essa divisão aqui, porque se cria um conceito aqui, e esse conceito vai sendo mudado, porque a cada povo, a cada mudança social, Foi só um comentário, professor, desculpa. Foi só um comentário que eu coloquei no chat. Eu não sabia que foi de barulho. Eu fico olhando para o meu slide. Se vocês puderem falar, podem falar. Sim. Pode ligar o microfone, tá? Bom, voltando. E aí a diferença que eu quero que vocês entendam entre a arte ocidental e a arte étnica ou popular. A arte ocidental, ela para ser considerada hoje arte, você tem alguns aspectos como originalidade, ser original, como a não reprodução,
em larga escala, né? Para eu dizer, isso é uma obra de arte. Então, eu tenho que ter a originalidade, né? Só eu fiz aquilo, não estou copiando de ninguém, tem que ter a individualidade. E no caso da étnica ou popular, você tem um feito coletivo, é a coletividade, e tem a reprodução contínua. Quando você tem a reprodução contínua, aí já perde, se for considerar o conceito de arte ocidental, já perde o título de arte, vira um artesanato, vira um produto artesanal. Então, percebem que existe uma diferença. É claro que tudo que é produzido por esses povos, ou que é chamado de arte étnica, é arte. Só que acabam chamando de artesanato e tal, porque se considera o conceito ocidental. Entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês estão vendo aqui esse manto, deixa eu aproximar aqui. Esse manto tupinambá, estão vendo aí, né? A Glicéria Tupinambá que fez, ela tá de costa. E uma das entrevistas que ela deu, que eu assisti, ela falou, nossa, mas vocês estão chamando isso aqui de arte, mas isso aqui não é arte, não. Isso aqui é uma coisa coletiva, é feita por todo mundo. Então, assim, ela esqueceu dessa ideia que eu tinha falado antes, que a arte indígena, ela é arte indígena coletiva mesmo. Ela tem a originalidade dela é por povo. O que a representatividade dela é por povo, não por indivíduo, como é a arte ocidental. Vocês estão acompanhando isso? Faz sentido aí para vocês? Sim. Tá, então é só para dizer que ele tem o mesmo patamar, mas quando existe essa categorização, isso é artesanato, inclusive até os próprios pataxó, eles vendem como artesanato, mas na verdade a gente tem como um contexto de arte indígena, né, independente. Agora, se eu, um não indígena, eu faço alguma coisa igual, aí realmente eu não vou estar fazendo arte indígena, porque não tem aquele valor simbólico que vai ter para as comunidades. Entende? Eu vou fazer. Oi. Então, nesse sentido, a gente pode definir como artesanato como produto da arte numa visão ocidental, é isso? Na visão ocidental, bora ver, a classificação é a seguinte. Na visão ocidental, o artesanato, ele é uma criação igual à arte, sim, mas ele é possível ser reproduzido em larga escala e ele é extraído diretamente da natureza. Por exemplo, o barro. Você tira o barro direto da natureza e transforma ele. Quando você transforma, você está produzindo artesanato. Quando você pega um coco e faz aquela cabecinha, o coco que você tira da natureza, você está fazendo artesanato. Quando você pega um couro de um boi, de um cabra aí, e faz uma sandália de couro e faz aquela decoração e tudo, você está fazendo artesanato. Beleza? Uhum. Porque eu posso fazer em larga escala. A partir do momento que eu usei um produto industrializado, ele já perde a categoria de artesanato e vira um produto artesanal. E aí isso também incide em preço. Por exemplo, a obra de arte, ela tem um preço maior pela unicidade, pela originalidade, porque ela, como só é ela pode chegar aí para um museu para guardar, porque não vai ter outra igual. O artesanato você já não acontece a mesma coisa. Entende? Então, tem essa categorização. Mas lembrando que isso é uma categorização ocidental. Não se aplica para a arte feita nas comunidades étnicas, especialmente, tá? Eu sempre foco a cigana, a indígena e a afro-brasileira. Nos terreiros, por exemplo, de candomblé, é possível se criar, ter o maracá e chamar aquilo ali o manto que chama pano da costa, que a mãe de santo usa, é arte afro-brasileira, sabe? Porque é um trabalho da coletividade, tem toda uma simbologia por trás daquilo ali. E que pra gente vai virar um trabalho manual, porque é de crochê. Na visão ocidental, aquilo dali é somente um trabalho manual, que é uma outra classificação. Tem uma exato, sim.
envolve o rito, então tem todo um sentido ali. Pra gente não vai ter sentido algum, vai ser só um manto, então aquilo ali vai ser um trabalho manual. Então nessa classificação você tem obra de arte, você tem artesanato, você tem produto artesanal quando tem a parte industrializada, e você tem trabalho manual quando é só, não requer tanta coisa, né? Você pega uma linha e vai fazendo ali, até no automático. Isso na categorização ocidental. Ok, aí a minha proposta é essa. Eu vou dar uma passeada, eu selecionei algumas imagens ao longo do tempo para falar da arte ocidental e depois, junto com a Arissana, a gente vai falar da étnica, certo? E nesse meio tempo, a minha ideia principal, gente, é focar depois no contemporâneo. O contemporâneo que para mim é o mais complicado. Para compreensão, assim, quando as pessoas não estão acompanhando as modificações e o ritmo. Eu vou até falar um exemplo de quando eu entrei na faculdade, eu sabia desenhar e tal, né, e aí meu pai todo empolgado, legal, por quê? Ele veio da Itália, e tem o pensamento que a arte ela tem que ser aquela clássica, né, renascentista e tal. E aí, quando eu entrei, ele achou que eu ia sair uma Michelangelo. Só que quando eu entrei, a primeira coisa que eles falaram, isso aqui que você faz é antigo. A gente está trabalhando com o novo. E aí, lá vai eu ressignificar tudo que eu entendia do que era arte. E quando eu volto para casa com a minha produção moderna, contemporânea, ele vira para mim e me pergunta, isso aí é arte? Isso aí é arte? Então, entendam, essa frase, isso é arte, é uma das que a gente mais ouve na construção da arte contemporânea. E isso é arte? Então, porque o desconhecimento, né, nos leva a isso. E é uma das coisas que me fez caminhar para esse estudo, para ser mais teórica do que prática, né? Primeiro porque eu entrei em parafuso, começa a partir daí. E segundo porque eu acho que quanto mais pessoas a gente alcança para a compreensão, melhor é a interpretação delas e melhora, inclusive, a visão de mundo, né? Aí a minha proposta é essa. Primeiro que vocês também fazem, às vezes, essa pergunta, isso é arte? Com algumas obras? Hã? Sim, sim. Pois é. A minha proposta é que vocês... Pois é. A minha proposta é que vocês superem essas perguntas. Isso é arte. Tá? E, ao mesmo tempo, eu quero que vocês também entendam que hoje, contemporaneamente, todos são artistas. Vocês também podem produzir. Exato, Black. Você teve uma formação recente, por isso você não pergunta mais o que é. Mas, assim, no geral, e é bom que a gente nivela aqui, né? Vai nivelar nesse sentido, de que, vocês superem e entendam, e 2, que vocês também produzam. Inclusive, a minha proposta é que se produza. Vocês vão ter um produto de arte saindo daqui, viu? Quentinho e fresquinho do forno. Vai ser o tempo, as horas contabilizadas que não serão de aula síncronas, vai ser o tempo assíncrono, vai ser essa produção, e depois a gente vai socializar ela, certo? Aí, gente, o que eu trouxe? Apesar desse foco meu, né, do contemporâneo, que eu quero realmente que vocês cheguem lá, não dá pra gente chegar lá sem ver um começo, né? Então eu proponho a vocês um passeio nessas imagens que eu coloquei aí, não necessariamente essas, mas que está relacionado ao período, só para vocês entenderem um pouco dessa representatividade na arte, né, da sociedade, no caso, na arte. E aí vocês vão entender, depois que vocês fizerem esse passeio comigo, vocês vão entender por que a gente chegou nos produtos que são considerados arte contemporânea hoje, tá? Assim, a grosso modo, eu posso dizer que a arte, ela vai ter, assim,
3 grandes momentos. Claro que teve vários, a cada milênio, a cada século mudou, a cada década mudou, mas assim, a grosso modo, a gente tem um clássico, o período clássico, um moderno e um contemporâneo. O clássico, ele vai criar os conceitos, tá? Os conceitos todos relacionados à arte. O moderno vai quebrar com todos os conceitos criados pelo clássico, vai destruir esses conceitos, e o contemporâneo vai chegar e vai falar assim, oxe, pra que isso? Pra que essa briga? Vamos unir todo mundo, né? Então, assim, de uma forma mais bem informal, seria isso. Seria a definição do clássico, moderno e contemporâneo. Mas aí a gente vai ver de forma mais didática aí, né? Aliás, por falar em criação de conceito, são esses conceitos que geram os preconceitos. Faz sentido para vocês? Toda essa criação de conceito, destruição de conceito, é que depois vai gerar os preconceitos, certo? Então, a ideia é a gente quebrar com os conceitos, entender os conceitos para superar os preconceitos. Beleza? Então vamos começar.